Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu venho à tribuna no dia de hoje porque nos últimos dias tenho usado diversas vezes essa tribuna porque o debate nacional assim o determina a respeito dos rumos que tomará o nosso país nas próximas semanas. Não se vai haver impeachment, não vai haver impeachment, porque isso aí é uma decisão que será tomada em Brasília. É claro que me preocupa aquele que está hoje à frente do processo de impeachment, o deputado Cunha, porque, a rigor, o deputado Cunha hoje não estaria mais, inclusive, na Câmara Federal. A rigor, o deputado Cunha hoje estaria cassado e, se fossem seguidos os mesmos parâmetros que a Operação Lava Jato impôs a outras pessoas, a sua mulher e a sua filha já teriam sido ouvidas, não sei se estariam presas ou não, mas já teriam sido ouvidas aqui em Curitiba. Mas como nada acontece da mesma forma, nós temos hoje uma situação sui generis. O Ministério Público Federal entregará, no dia de hoje, as 10 medidas contra a corrupção ao deputado Cunha. Deputado que, em todos os jornais, está dito que recebeu milhões de reais, inclusive das empresas apontadas como corruptoras, de absolutamente todos os partidos que existiam em 2014, todos os partidos, sem exceção. Hoje, as 10 medidas serão entregues ao presidente da Câmara Federal. Deputado que tem um histórico que certamente não orgulha a ninguém, mas que continua sendo o presidente da Câmara Federal e talvez, inclusive, a depender do andar da carruagem, possa ser o presidente da República. Mas claro que isso mostra um pouco da nossa frágil e jovem democracia, dos seus percalços, das suas dificuldades. E é claro também que nós esperamos que, independente do que venha a acontecer, que as coisas continuem acontecendo. As coisas continuem acontecendo, que nós tenhamos a clareza, a paciência e principalmente a tolerância para que nós não deixemos que o ódio e o fascismo tome conta das nossas ações no dia a dia. Mas como não é apenas em Brasília que as coisas acontecem, como as coisas acontecem também aqui no estado do Paraná, eu me surpreendi hoje quando vi uma declaração dada pela Procuradoria-Geral do Estado, onde diz que pretendia que 3 das testemunhas que estão sendo ouvidas pelo Ministério Público Estadual, tanto no caso da Publicano como no caso da Operação Quadro Negro, não deveriam ser ouvidas porque elas já foram anteriormente, já testemunharam anteriormente. Um deles é o senhor Luiz Abiantum, primo distante, mas primo do governador, o senhor Márcio de Albuquerque Lima, aquele que era amigo de corrida do governador Carlos Alberto, e também a terceira pessoa é justamente aquela que está fazendo todas as denúncias e que hoje o governador Carlos Alberto ganhou matéria no estado de São Paulo. O mesmo governador que há uma semana atrás, e o governador Carlos Alberto, como se fosse o líder de uma torcida organizada, muito à vontade, em meio aos seus comissionados, puxou um meio sem jeito, porque não é mesmo seu perfil, um fora PT. E aí o governador Carlos Alberto hoje ganha matéria no estado de São Paulo. E a matéria que ganha é justamente a respeito do inquérito ao qual está sendo investigado e que o ministro João Otávio Noronha, que autorizou a abertura do inquérito na Operação Publicano, apura as fraudes da Receita Paranaense. A vice-procuradora da República recorreu ao STJ que instaurasse inquérito contra o governador do estado por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica para fins eleitorais e corrupção passiva. Nada muito diferente do que nós estamos vendo com as acusações da Lava Jato. E me chama a atenção, vejam os senhores, não são os 900 milhões ou 1 bilhão que dizem aqueles depoentes que foram desviados pelos empresários que, para não pagarem os seus impostos, pagavam propinas. Aliás, muitos empresários que estão na marcha contra a corrupção. Verde e amarelo da CBF e nota fiscal para baixo do pano, que é uma coisa meio contraditória. E aí, diz aqui, o declarante, segundo o delator, o declarante comprou 200 chapas de MDF da empresa Compforte
tendo pago R$10 mil, não se recordou se tirou as notas em seu próprio nome, Luiz Antônio, ou em nome de sua empresa, Master Invest, que adquiriu também 100 chapas de MDF, da empresa Complonde, pagando cerca de R$5 mil, relatou o delator. A pedido da instauração do inquérito, subscrito pela vice-procuradora, foi anexada a nota eletrônica número 52.969, emitida em 29 de julho de 2014, em nome de Luiz Antônio de Souza. De acordo com a com a PGR, Procuradoria-Geral da República, o papel revela que parte dos compensados da madeira adquirida, supostamente a pedido de Márcio Albuquerque Lima e Vitor Hugo Bozelli Dantas, teriam sido entregues na Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, em Londrina. A conta do PSDB, Partido Social da Social Democracia Brasileira, Diretório Municipal de Londrina, na rede social Facebook, divulgou em setembro de 2014, convida para uma atividade e cita como endereço o Comitê Beto Richa Londrina, o mesmo endereço indicado na nota fiscal eletrônica 52.969. Mesmo onde foram entregues os compensados comprados por esse senhor que diz que comprou a pedido do PSDB, adquiridos pelo senhor Luiz Antônio, na mesma avenida, e na sequência disso, o PSDB declarou que isso não era verdade, mas parece que fica difícil dizer que não é verdade, porque foi entregue lá, ao inquérito. O que vai acontecer? Não sei. E por que eu estou falando isso? Que afinal, poderiam falar um valor tão pequeno, um valor tão pouco, um valor quase irrisório, quase simbólico. Por que isso nos chama atenção? Porque não é o valor, não é o valor, é o método. No momento em que se fala da possibilidade de impeachment da presidente Dilma, sem que se apure o crime, ou se aponte o crime, uma vez que já foi dito pelos próprios ministros, aliás, ministro do TCU, que a pedalada fiscal não é motivo para impeachment, eu fico me perguntando, isso aqui é motivo? Você ter comprado e depois dito que entregou determinadas benfeitorias para o comitê do PSDB, comprovado, é motivo? Se for motivo, o que acontecerá na sequência?